Como os ricos protegem os seus patrimônios? Olha, eu posso te dizer, existem mecanismos de proteção no direito de um nível baixo, de um nível médio e de um nível mais elevado. Os de nível mais elevado não estão dentro do Brasil, estão fora do Brasil. Então, vejam só, você tem que procurar e conhecer os mecanismos de proteção patrimonial dentro do Brasil. Ah, eu te dou um. Aqui, a pensão alimentícia, ela é impenhorável naquela importância necessária para a pessoa sobreviver. Uma parte, o judiciário acaba entendendo que ela poderia ser penhorada. Só que aquela parte que é necessária para a pessoa sobreviver, não. Então veja, recebe uma proteção, não, a pensão alimentícia? Recebe, né? Eu digo aí no caso da ex-mulher. Recebe, mas não é total, é uma proteção, não tão grande, né, da pensão alimentícia. Vou te dar um outro exemplo de uma proteção maior. O bem de família. O bem de família ele é impenhorável. Só que o que acontece? Se a pessoa der aquele bem em garantia para uma execução fiscal, para fazer os embargos de execução, que é a defesa no processo de execução fiscal, e se perder, aquele bem vai poder ser então levado aí para ser vendido judicialmente. Ela vai acabar perdendo. Então, se ela não tivesse dado em garantia, aquele bem estaria protegido, o bem de família, ele estaria protegido. Mas a pessoa, o credor, poderia pedir para fazer um arrolamento daquele bem de família em virtude de uma dívida. Aquele bem de família não seria penhorado, mas ficaria arrolado. Quando a pessoa morresse, mandaria penhorar para o credor receber. Então, recebeu uma proteção. Enquanto a pessoa estivesse viva ali, aquele bem está protegido. É uma proteção maior, uma proteção que eu posso te dizer média. Agora, mecanismos de proteção patrimonial fortes não existem dentro do Brasil, somente fora do Brasil. E o que é importante você saber? Que cada país tem a sua autonomia, os países são independentes, né? O Brasil não obteve sua independência, os outros países também são independentes. Então o que acontece? Bahamas, vamos pegar o caso de Bahamas. Bahamas vai lá e diz para você, ó, você pode colocar dinheiro na conta aqui corrente, você pode montar uma empresa aqui que eu vou te dar uma tributação zero, não vou te cobrar imposto de renda. É Bahamas, ela faz o que ela quiser. E ela diz aqui, eu não vou cumprir ordens judiciais que venham do Brasil, tá? Se alguém quiser mandar penhorar o teu dinheiro aqui, eu não vou penhorar. Panamá também. Vão lá querer penhorar dinheiro que está numa fundação, não vão conseguir penhorar. Vai para Porto Rico, que é território americano, manda penhorar alguma coisa lá, vai mexer com o juiz americano. O juiz americano não vai dar nem bola porque o juiz brasileiro está falando, sabe? Não vai nem ligar para o juiz brasileiro. O juiz brasileiro e nada, para um americano, é a mesma coisa. O americano ignora o juiz brasileiro, não dá nem bola para ele. Entendeu? O Brasil, para ele, é apenas mais um país. E juizinho do Brasil é juizinho. Americano, se fosse juiz americano, juizinho do Brasil. Vai para lá, vai para lá. É assim que eles fazem. Fica no teu cantinho lá, vai-te embora, vai-te embora. Então, Porto Rico, território americano. Uma pessoa vai buscar lá Porto Rico para ter benefícios fiscais. Monta uma empresa lá, exporta seus serviços. Lá não vai precisar, vai precisar pagar o imposto de renda de 4%. Acaba tendo aí esse benefício. Né? Aí ela vai exportar serviços para fora de Porto Rico. Veja, porque a legislação de Porto Rico dá esse benefício. Se você quiser montar, constituir uma conta corrente lá nas Ilhas Virgens, depois montar uma empresa lá, comprar um apartamento em Miami através dessa empresa, né? Para quê? Para fugir do imposto sobre sucessões nos Estados Unidos, você vai poder fazer. Por quê? Porque esses países, eles permitem que a pessoa use esses instrumentos jurídicos. O problema, veja só, o problema não está no instrumento jurídico da pessoa ter uma conta offshore, estar estabelecida num paraíso fiscal. Veja, qual que é o problema da pessoa estar estabelecida num paraíso fiscal? Nenhum, não é? Porque tem uma tributação melhor, aquele país deu, o problema é daquele país, não é? E se permite que um brasileiro monte uma empresa lá, o outro país está permitindo, o outro país permite e o Brasil não pode fazer nada. Entendeu? O Brasil não vai mandar no outro país, como eu disse, vai lá tentar mandar em Porto Rico que os Estados Unidos interfere ali, vamos ver se o Brasil manda, não manda nada. O Brasil manda enquanto ele pode aqui, né? Com os outros lá fora, o Brasil não manda, o Brasil vai ficar quietinho. Porque o americano diz, Brasil, cala a boca. Fala pro juiz brasileiro, juizinho brasileiro, cala tua boca. Entendeu? STF não manda nada lá nos Estados Unidos. Por que não manda o STF se intrometer com o juiz americano? Manda o STF se intrometer lá com o juiz americano. Manda.
Vamos ver, manda se intrometer com a corte americana. Não vão fazer nada, né? Porque não mandam, entendeu? Manda aqui dentro. Então, o que eu estou dizendo? Que cada país desse tem a sua autonomia. E veja, por que as pessoas buscam proteger o seu dinheiro lá fora? Não é só brasileiro, é americano, é francês, é italiano, é inglês, é suíço. Buscam proteger o patrimônio fora do seu país. Pessoas de todo mundo. Por quê? Ninguém quer submeter a um erro de julgamento do judiciário. E eu não estou falando só do judiciário. Olha, a gente não acaba não julgando mal mesmo a nós mesmos. De vez em quando a gente faz um julgamento errado, né, de uma outra pessoa, de uma determinada situação, a gente mesmo erra. Então, assim como a gente erra, o juiz também é gente. O juiz pode errar. Né? O juiz pode errar. E o juiz pode errar em qualquer país. E para as pessoas não correrem o risco de perderem seu patrimônio por causa de um erro do juiz, que o juiz não vai admitir, entendeu? Nunca. Isso daí é claro. Entendeu? Mas vai errar, porque se errasse não perderia, né? Então vai dizer que não errou, que é assim, que o julgamento foi assim, que se quiser recorra, um monte de papapá, mas não vai assumir o erro. Entendeu? Então as pessoas no mundo inteiro sabem disso, né? E não digo as pessoas no mundo inteiro, as pessoas sabendo disso, né? Corrigindo, as pessoas sabendo disso vão buscar proteger o seu patrimônio fora do país. Fazem isso. Entendeu? Porque elas não querem correr o risco de ter um julgamento errado contra elas, de serem perseguidas, de terem problemas políticos no seu país. Elas não vão ficar ali com o dinheiro só no seu país. Então, para vocês terem uma ideia, as pessoas mais ricas do Brasil, elas têm o seu patrimônio em Luxemburgo. Então, para você saber, quem mais tem dinheiro em Luxemburgo? Olha, americanos, em primeiro lugar. Estou te dando aqui um local onde as pessoas guardam dinheiro. Né? Tem Suíça, tem diversos outros países que as pessoas guardam dinheiro. Então, você pega ali americanos em primeiro lugar, depois os suíços em segundo lugar, se eu não me engano, uns ingleses em terceiro lugar e os brasileiros em quarto, que mais tem dinheiro na Suíça lá protegido. Por que você acha que as pessoas... porque a Suíça é tão tranquila, a Suíça não tem problema, o judiciário da Suíça nunca vai errar, não vai ter problema nenhum. Dos Estados Unidos, mesma coisa? Claro que não, porque eles sabem que, como eu disse, assim como a gente pode errar, um juiz pode errar. Então, o que vai acontecer? As pessoas buscam evitar esse tipo de problema. Diante desse erro, eles vão fazer o quê? Proteger os seus patrimônios fora do país. E daí, como eu estava dizendo, os países oferecem vários instrumentos ali para você utilizar. Vai depender do que você quer fazer. Por exemplo, você quer fazer um planejamento sucessório? Né? Você quer fazer um planejamento... Qual país que é melhor? Você vai fazer um planejamento sucessório em Porto Rico? Daí você vai ter que conhecer qual que é as taxas, os impostos que são cobrados em Porto Rico no caso de falecimento. Vai ser aberto processo de inventário, como é aberto no Brasil? Sim. Então lá, o imposto é muito alto. Então se eu tiver dinheiro lá, eu vou ter que abrir um processo de inventário lá e vou ter que pagar o imposto lá sobre herança. Então lá tem imposto sobre herança? Você vai ter que ver isso. Mas como é que é em Bahamas? Como é que é nas Ilhas Virgens? Como é que é em Caimã? Como é que é em Malta? Ou seja, você tem que conhecer a legislação desse país através dos advogados de lá, dos contadores desses países, para você entender como que funciona a legislação daquele país. Para você saber se é interessante ou não proteger o seu patrimônio lá. Em Mônaco, vão tributar o imposto de renda da pessoa física? Não. Da pessoa jurídica vão. Então Mônaco, para constituir uma pessoa jurídica não é interessante. Agora, para a pessoa física que tiver o seu domicílio em Mônaco, vai ser interessante porque não tem imposto de renda. Também, se você resolver vender teu imóvel, não vai ter imposto de renda sobre ganho de capital. Ou se, o que isso que eu quero te dizer? Que é importante você querer saber o que você quer fazer para ver como você vai proteger o teu patrimônio. Veja, e eu estou falando aqui num ganho de capital na venda do imóvel que não cobrariam. Por quê? Porque aquele país te dá esse benefício fiscal de você vender o teu bem lá, de você vender o teu imóvel e não pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Veja, então a legislação de cada país vai te dar aí esses benefícios. E que você tem que conhecer para proteção. Tem instrumentos jurídicos como o trust, não é? Que você utiliza para proteger um patrimônio. Aquele patrimônio vai sair da tua propriedade, né? Você vai querer beneficiar depois os teus filhos.
tem os paraísos fiscais que são utilizados, que dão um benefício fiscal para as pessoas. Só que o que acontece? Esses instrumentos jurídicos, eles são bons, mas você tem que saber que o ruim, o que pode ser ruim é o dinheiro que vai ser mandado para ser protegido. Por quê? O dinheiro que você vai querer proteger, ele tem que ter uma origem ilícita. Porque veja, o instrumento jurídico, ele é bom. Então você pode montar uma pessoa jurídica em Porto Rico e pagar menos impostos. De 4% a 7%. Uma boa coisa. Vou pagar menos que no Brasil. Para prestar serviço. Vou exportar serviço. Ótimo, beleza. Agora eu vou colocar dinheiro lá, um monte de dinheiro lá, dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, dinheiro de lavagem de dinheiro, não é? De sonegação de impostos. O que vai acontecer nesse caso? O que vai acontecer aí? O dinheiro é ilícito. O mecanismo jurídico que existe lá, ele é bom. O problema não está no instrumento jurídico, o problema está na origem do dinheiro. Então, a origem do dinheiro, ela tem que ser lícita. Tem que ser um dinheiro legal. E quem for trabalhar, assessorando, ajudando as pessoas a proteger o patrimônio, tem que conhecer também os riscos que ela pode correr. Por exemplo, ela pode ser usada por uma pessoa que sonegou impostos, ajudando ela a querer proteger um patrimônio de uma maneira ilícita. E o que vai acontecer? Quem estiver ajudando poderá responder lá como coautor ou como cúmplice de uma lavagem de dinheiro. Então é muito importante você conhecer a pessoa que você está trabalhando e você também saber conhecer a origem do dinheiro dela. No mínimo, ali você ter o imposto de renda das pessoas quando ela vai buscar fazer uma proteção patrimonial para ver se ela sempre declarou tudo, não é? Que ela está querendo ali proteger. Então, isso quem tem que tomar cuidado? Os advogados têm que tomar cuidado, os contabilistas têm que tomar cuidado, as juntas comerciais, as pessoas que trabalham com vendas de imóveis, tem que conhecer a origem do dinheiro, né, dessas pessoas. Por quê? Porque poderão depois sofrer um eventual processo, como eu disse, por ter ajudado aquela pessoa a proteger o dinheiro ilegalmente. Também, né, o que não vai, você tem que conhecer os mecanismos de proteção, porque uma pessoa está sofrendo uma execução, né, fiscal, você vai querer proteger o patrimônio, o nome dela já está inscrito na dívida ativa. Aquele é o único bem que ela tem. Se ela vender aquele bem, vai acontecer o quê? Você vai ter uma fraude fiscal, uma fraude de execução, porque o nome dela já estava inscrito na dívida ativa. Então você não vai conseguir proteger. Então, antes de você proteger, é importante que você conheça os mecanismos jurídicos, tanto sob o ponto de vista civil, tributário, que eu mencionei aqui, para você saber, e sob o ponto de vista também criminal, os cuidados que devem ser tomados antes de um patrimônio ser protegido. Você tem que tomar esses cuidados, porque senão não vai proteger. Então, uma vez tomando os cuidados, é que você vai fazer o quê? Tomou os cuidados, ali você vai então utilizar os instrumentos jurídicos que tem de proteção, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Como eu disse, instrumentos de nível baixo de proteção, média e mais elevada, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Falei aqui brevemente sobre esse assunto, tá? Que é da proteção patrimonial. Espero que você continue me seguindo no meu Instagram, Robson Zanetti, no meu YouTube. Você vai receber muito mais conteúdo de direito empresarial comigo, de direito de família e de direito de sucessões, tá? Então, eu te aguardo nos próximos vídeos, tá bom? E se você quiser também acompanhar meus cursos que eu tenho, entra no site www.direitonapratica.adv.br. Lá você vai conhecer aí todos os meus cursos, inclusive um curso especificamente aqui sobre como os ricos protegem seus patrimônios. Depois tem de holdings, lá você vai ver os cursos, tá? Notou? www.direitonapratica.adv de advogado.br, tá? Tem vários cursos lá com longa duração, ao todo são mais de 100 horas de cursos, tá? Beleza?